Iniciaremos agora o nosso vídeo de hoje. Na nossa aula, faremos um estudo sobre produtos notáveis com radicais e também sobre a racionalização. Produtos notáveis com radicais. Para iniciarmos esse nosso estudo, nós precisamos relembrar o que nós já conhecemos a respeito de produtos notáveis, que nós já estudamos no ano passado, né? Vamos relembrar alguns produtos notáveis aqui. Temos no primeiro caso aqui o quadrado da soma de dois termos. Para calcularmos o quadrado da soma de dois termos, nós precisamos fazer o seguinte: elevar o primeiro termo ao quadrado, multiplicar por 2 o primeiro e o segundo termos e somar com o quadrado do segundo termo. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos, x e y, é igual ao quadrado de x mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. Neste segundo caso aqui, nós temos o quadrado da diferença entre dois termos. Relembrando aí, o quadrado da diferença entre x e y é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Temos um terceiro caso aqui, que é o produto da soma pela diferença entre dois termos. X mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Esses são alguns dos produtos notáveis que nós já estudamos. Existem outros produtos notáveis, mas à medida que nós formos precisando, basta nós recorrermos ao conhecimento que nós já temos guardado dos anos anteriores. Vale a pena lembrar o seguinte: como x e y são variáveis, eles podem assumir qualquer valor. Ou seja, x e y ele pode ser representado por raízes enésimas quaisquer. Atrelando a este fato o conhecimento das propriedades e das operações com radicais, nós poderemos agora tranquilamente calcular produtos notáveis em que eles façam uso de raízes. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro, nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos. Temos aqui, então, 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 2 vezes 2 vezes raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3. Raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a 3. Isso aqui vai ser igual a quê? 4 mais 3. Eu posso somar esses números aqui. 4 mais 3 é igual a 7, mais o 4 raiz de 3. Então, a nossa solução aqui é 7 mais 4 raiz de 3. Vocês podem estar se perguntando aí o seguinte: por que raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a 3? Basta nós lembrarmos das propriedades de cálculo de potência de raiz ou de multiplicação, né, de raízes. Raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 vezes 3, ou seja, raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Nós temos aqui a diferença, o quadrado da diferença entre dois termos. Como que nós vamos resolver isso aqui? Vai ficar da seguinte forma: raiz de 5 elevado ao quadrado menos 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3
mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Raiz de 5 elevado ao quadrado é igual a 5. Menos 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3, basta eu multiplicar o 5 pelo 3 aqui, colocando dentro de um só radical e multiplicar pelos 2. Então, vai ficar menos 2 raiz de 15, mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é igual a 3. Agora, eu somo os números, né? 5 mais 3 é igual a 8, menos 2 raiz de 15. Como 8 e 2 raiz de 15 eu posso colocar em evidência, então eu vou colocar o quê? O número 2 aqui. 8 dividido por 2, 4, menos 2 raiz de 15 dividido por 2 é igual a menos raiz de 15. Então, a nossa resposta é 2 que multiplica 4 menos raiz de 15. Vamos para o nosso terceiro exemplo aqui. Nós temos aqui a diferença, o produto da soma pela diferença de dois termos. Como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou multiplicar cada elemento deste primeiro parênteses por todos os elementos do segundo parênteses. E assim eu vou fazer com o segundo elemento, multiplicando por todos os outros desse segundo parênteses aqui. Então, vai ficar o seguinte, olha, x vezes x ao quadrado. X vezes menos raiz de 6 ficou menos x raiz de 6. Raiz de 6 vezes x ficou igual a mais x raiz de 6. Mais raiz de 6 vezes menos raiz de 6 ficou menos raiz de 6 elevado ao quadrado. Bom, continuando aqui, observem o seguinte, olha, eu tenho aqui menos x raiz de 6 mais x raiz de 6. Isso aqui é igual a zero, né? Menos x raiz de 6 mais x raiz de 6, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui tudo vai ser igual a quê? X elevado ao quadrado menos raiz de 6 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a x elevado ao quadrado, e resolvendo a raiz de 6 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser igual a menos raiz de 6. Ok? Vamos passar agora, então, para a racionalização. O que seria a racionalização? A racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador irracional em um número racional, sem alterar o valor numérico da fração. Para isso, precisamos utilizar o conceito que já conhecemos de frações equivalentes. Mas o que são frações equivalentes, afinal, né? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Olha alguns exemplos aqui. 1/3 é a mesma coisa que 2/6 e é a mesma coisa que 4/12. Para eu encontrar, a partir da fração 1/3, uma fração equivalente sendo 2/6, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador desta primeira fração aqui por 2. Observa aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Para eu encontrar uma outra fração equivalente sendo 4/12, eu multipliquei o numerador por 4 e, para manter a mesma fração, eu tenho que multiplicar o denominador também por 4. Vamos ver, então, como racionalizar. Nesses primeiros exemplos aqui, nós temos no nosso denominador o radical com o índice 2, ou seja, nós temos aqui em nosso denominador somente raízes quadradas, tá bom? No nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui 1 sobre raiz de 3. Para poder racionalizar, ou seja, para eu retirar este
esta raiz quadrada do denominador, eu vou ter que fazer o seguinte: multiplicar tanto em cima quanto embaixo por um valor em que eu faça com que este denominador aqui não tenha mais raiz. Para isso, eu preciso encontrar um valor em que eu multiplique o denominador desta fração e aí eu encontre um valor que seja possível extrair a raiz quadrada dele. Então vai ficar o seguinte, olha, 1 sobre raiz de 3, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Observa o seguinte aqui, eu tenho agora a multiplicação de duas frações. Então, basta eu multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre quanto que é raiz de 3 elevado ao quadrado? Raiz de 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 3. Então, a nossa resposta aqui vai ser a seguinte, raiz de 3 sobre 3. Ou seja, 1 sobre raiz de 3, racionalizando, eu obtenho uma fração equivalente sendo raiz de 3 sobre 3. Ok? Vamos para o segundo exemplo aqui. 3 sobre raiz de 2. Como que eu faço para racionalizar? Ou seja, como que eu faço para assumir com esta raiz do denominador? Então, vai ficar o seguinte, olha, 3 sobre raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 sobre raiz de 2. Quando eu efetuar essa operação aqui, eu vou ter raiz de 2 elevado ao quadrado. E aí, este raiz de 2 some. Eu fico com resposta aqui somente o número 2. Vamos calcular isso aqui então. 3 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes raiz de 2 é igual a 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3 raiz de 2 sobre 2, porque raiz de 2 elevado ao quadrado é igual a raiz de 2 elevado ao quadrado, que é igual a 2. Vamos para o nosso terceiro exemplo aqui. 5 sobre 10 raiz de 6. Para eu racionalizar aqui, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um valor em que faça com que este denominador aqui suma com esta raiz. Para isso, eu tenho que multiplicar, então, tanto em cima quanto embaixo por raiz de 6. Ficou da seguinte forma, 5 vezes raiz de 6 é igual a 5 raiz de 6. 10 raiz de 6 vezes raiz de 6 ficou 10 raiz de 6 ao quadrado. Isso aqui é igual ao quê? 5 raiz de 6 sobre 10 vezes 6, que é igual a 60. Simplificando aqui, que eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por um determinado valor, ficou da seguinte forma. 5 raiz de 6, eu dividi ele por 5, ficou só raiz de 6. E 60 dividido por 5 ficou igual a 12. Nossa resposta aqui, raiz de 6 sobre 12, ou seja, raiz de 6 dozeavos. Continuando, nós temos casos em que no radical existem raízes em que o índice é diferente de 2, ou seja, nós temos raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas, ou seja, raízes enésimas quaisquer. Como que faremos
para racionalizar nesses casos. Nessa situação, precisaremos utilizar o fator de racionalização. O que é esse fator de racionalização? Dada uma raiz enésima de A elevado a M, o fator de racionalização vai ser uma raiz enésima em que o radicando tem em seu expoente o resultado da subtração do índice da raiz pelo expoente do radicando da raiz inicial, ou seja, o fator racionalizante raiz enésima de A elevado a M é raiz enésima de A elevado a N menos M. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos racionalizar 1 sobre raiz cúbica de 2. Como que eu faço? Eu vou multiplicar tanto o numerador pelo denominador por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Observe que esse valor aqui é o fator racionalizante, porque ele tem o mesmo índice da raiz inicial e o expoente do radicando é o quê? É o valor de 3 menos o expoente da raiz inicial, que é 1. Ou seja, 3 menos 1 dá 2. Então, para manter a mesma fração, ou seja, para obter uma nova fração equivalente, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, basta multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado é raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. E embaixo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado é raiz cúbica de 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Por quê? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Resolvendo isso aqui, ficou raiz cúbica de 4 sobre 2, ou seja, o 2 está elevado ao cubo, eu posso extrair da raiz. Tá bom? Vamos para um segundo exemplo aqui. 3 sobre raiz quarta de 5. Isso aqui é igual a 3 sobre raiz quarta de 5 multiplicando pelo seu fator racionalizante, que no caso vai ser raiz quarta, de 5 elevado ao cubo. Para manter a mesma fração, ou seja, para obter a fração, eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor. Então, vai ficar da seguinte forma. 3 que multiplica raiz quarta de 5 elevado ao cubo e raiz quarta de 5 que multiplica raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a 3 que multiplica raiz quarta de 5 elevado ao cubo sobre raiz quarta de 5 vezes 5 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a 3 que multiplica raiz quarta de 5 elevado ao cubo sobre raiz quarta de 5 elevado à quarta potência. Isso aqui é igual a 3 raiz quarta de 5 elevado ao cubo sobre 5. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu tenho aqui 5 sobre 10 raiz de 6. Isso aqui vai ser igual a 5 sobre 10 raiz de 6, que multiplica pelo fator racionalizante. Qual vai ser o fator racionalizante? Raiz quadrada de 6 elevado a 1. 6 elevado a 1 por quê? Porque é o índice da raiz menos o expoente da raiz dada aqui. 2 menos 1, 1. Então, eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 6. 5 vezes raiz de 6, 5 raiz de 6. 10 raiz de 6 vezes raiz de 6 é igual a 10 vezes a raiz de 6 ao quadrado. Isso aqui é igual a 5 raiz de 6 sobre 60. Simplificando, ficou raiz de 6 sobre 12. Agora, nós temos
casos em que o denominador é a soma ou a diferença de dois termos. Neste caso, precisaremos multiplicar o numerador e o denominador pela operação oposta à que está no denominador. Vamos ver alguns exemplos aqui. No primeiro exemplo, nós temos aqui o seguinte: 1 sobre raiz de 2 mais 1. Como que eu faço para resolver isso aqui? Vai ser, eu tenho que multiplicar 1 sobre raiz de 2 mais 1 por raiz de 2 menos 1. Sobre raiz de 2 menos 1. Seguindo a orientação aqui, como eu vou ter que multiplicar tanto o numerador pelo denominador pela operação oposta que está no denominador, qual que seria a operação oposta ao que está aqui? Eu tenho uma soma, então no caso vai ser uma subtração. Beleza? Como que vai ficar isso aqui? 1 vezes raiz de 2 menos 1, raiz de 2 mais 1, que multiplica raiz de 2 menos 1. 1 vezes raiz de 2 menos 1 é igual a raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 mais 1, que multiplica raiz de 2 menos 1, é igual ao quadrado de raiz de 2 menos o quadrado de 1. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2 menos 1 sobre 2 menos 1. Isso aqui é igual a raiz de 2 menos 1 sobre 1, que é igual a raiz de 2 menos 1. Vamos ver outro exemplo aqui. 2 sobre raiz de 5 menos 3. Qual que seria a operação inversa à operação que está aqui no nosso denominador? É uma subtração. Então, eu vou ter que multiplicar por uma soma, não é verdade? Então, vai ficar o seguinte: 2 sobre raiz de 5 menos 3, que multiplica raiz de 5 mais 3 sobre raiz de 5 mais 3. Isso aqui é igual a 2, que multiplica raiz de 5 mais 3 sobre raiz de 5 elevado ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 2, que multiplica raiz de 5 mais 3 sobre 5 menos 9. Isso aqui é igual a 2, que multiplica raiz de 5 mais 3 sobre menos 4. Isso aqui é igual a menos, porque eu tenho uma divisão aqui, lembrando que fração é igual a uma divisão, mais com menos vai dar menos, e simplifiquei o 2 aqui com o 4. Não é verdade? Então, ficou menos raiz de 5 mais 3 sobre 2. Vamos para o terceiro exemplo aqui. Nós temos aqui, então, raiz de 7 mais raiz de 5 sobre raiz de 7 menos raiz de 5. Para eu racionalizar aqui, eu vou fazer o seguinte: multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 7 mais 5. Por quê? Raiz de 7 mais 5 vai ser a operação oposta à que está aqui no denominador. Raiz de 7 mais 5, que multiplica raiz de 7 mais 5, é igual a raiz de 7 mais 5 elevado ao quadrado. Raiz de 7 menos 5 vezes raiz de 7 mais 5 é igual a raiz de 7 elevado ao quadrado menos raiz de 5 elevado ao quadrado. Resolvendo o numerador, aqui eu vou ter raiz de 7 elevado ao quadrado mais 2 vezes a raiz de 7 vezes a raiz de 5 mais raiz de 5 elevado ao quadrado. E embaixo eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado é igual a 7, menos, que é o sinal da operação, raiz de 5 elevado ao quadrado, que é igual a 5. Isso aqui vai ser igual, então, a 7 mais 2 raiz de 35, porque foi 7 vezes 5 é igual a 35, mais 5 sobre 7 menos 5. Isso aqui vai ser igual a 7 mais 5 é igual a 12, mais 2 raiz de 35 sobre 7 menos 5. 7 menos 5 é igual a 2. Isso aqui vai ser igual então, colocando em evidência aqui, 2 que multiplica
6 mais raiz de 35 sobre 2. Simplificando aqui, 2 com 2, isso aqui é igual a 6 mais raiz de 35. Bom, é importante nós lembrarmos das seguintes coisas. O fator racionalizante de raiz de A mais B é raiz de A menos B, ou vice-versa. Uma segunda coisa é o fator racionalizante de raiz de A mais raiz de B é raiz de A menos raiz de B, ou vice-versa. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que foi ministrado e que, surgindo dúvidas ao praticar nos exercícios que forem enviados para vocês, que vocês nos retornem para que a gente possa produzir vídeos que sejam mais esclarecedores, tá bom? Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.